Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao segundo trimestre das lições bíblicas dos adultos. O tema da revista, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista das lições neste segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. E a lição que iremos abordar é a lição de número 6, que tem a sua data para ser ministrada o dia 12 de maio de 2024. O tema da lição é as nossas armas espirituais. Texto áureo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Leitura bíblica em classe encontra-se registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 4 e também do versículo 16 ao versículo 20. Introdução. Na lição anterior, estudamos sobre 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada. São eles, o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, 3 recursos espirituais que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. E que recursos são esses? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Por quê? Porque nós estamos em uma batalha espiritual que não é algo fictício, não é fantasia, é algo real, é uma batalha real espiritualmente falando. Agora preste bem atenção, esta batalha deu-se início desde o momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor. Nós entramos nesta batalha espiritual e nós venceremos essa batalha somente se estivermos na presença de Deus, usando de forma bem clara, bem objetiva, as armas espirituais que nós acabamos de dizer aqui, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Esta batalha espiritual se dará até o arrebatamento da igreja, até o momento que Jesus vier buscar-nos para morar juntamente com Ele nas mansões celestiais. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo do assunto que está sendo tratado, que é sobre as nossas armas espirituais. Primeiro tópico, as armas do crente. Primeiro subtópico, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Algumas armas são para atacar, outras são para defender. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque, ou seja, as principais armas de ataque, são a espada. Podemos ver isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 45. Está aqui na revista. Quando Davi, em seu embate com Golias, ele dá uma resposta a uma afronta feita por Golias, dizendo: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele observa que Golias estava vindo atacá-lo com uma espada. A espada é uma arma de ataque. Uma outra arma de ataque é a vara. Isso está no Salmo 23, no versículo 2. Davi, ao escrever este salmo, ele enfatiza que Deus é o nosso pastor. E como nosso pastor, ele nos alimenta, ele nos leva a águas tranquilas. E ainda que andássemos pelo vale da sombra e da morte, não temeríamos mal algum, porque o nosso pastor, que é Deus, está conosco. Mas Davi também diz que a sua vara e o seu cajado nos consolam. O pastor, quando ele está com a sua ovelha no campo, ele utiliza o cajado para guiar as ovelhas, mas ele utiliza a vara para proteger as ovelhas. E como que ele protege? Atacando o animal que vem para tentar arrebatar a ovelha do curral. Então, ali ele usa a vara como um instrumento de ataque. Mas nós também temos a funda, que foi utilizado por Davi também na sua batalha contra Golias. Nós temos a lança, nós temos o dardo, mas
há também os instrumentos de defesa, as armas de defesa. E nós podemos aqui destacar algumas, que é o escudo, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 16, que nós devemos ter esta arma. Agora, o capacete e também a couraça. Há algo interessante sobre a couraça, que está ali em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 5. A couraça utilizada por Golias tinha aproximadamente 60 quilos. Isso, 60 quilos. Também temos como instrumento ou arma de defesa as caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel. Com respeito ao exército de Israel, havia uma diferença. Por quê? Porque o exército de Israel era instado a colocar sua confiança no Senhor. É por isso que o Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É por esta razão que Davi disse a Golias, já acabamos de ler agora há pouco. Davi disse para ele: tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A sua confiança não estava em nada além do Senhor dos Exércitos. Entretanto, para os cristãos, agora isso aqui é muito importante, esta colocação feita pelo comentarista pastor Osiel Gomes. Entretanto, para os cristãos, armas aqui não são literais. Para nós, os cristãos, estas armas são metafóricas, são uma metáfora, uma figura de linguagem. Por quê? Porque o nosso combate não é físico, o nosso combate é espiritual. Não estamos lutando contra carne e sangue. A nossa batalha é espiritual. Portanto, as nossas armas são espirituais. As armas daqueles que se alistaram no exército de Cristo são armas espirituais. E eu tenho uma notícia para te dar. A nossa arma é poderosíssima. Veja o que diz o texto áureo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são naturais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A nossa arma é poderosíssima. Isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4. Está aqui no texto áureo. Portanto, meus irmãos, as nossas armas, as armas do crente, são armas espirituais, porque a nossa batalha é espiritual, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é uma luta espiritual, são contra as hostes espirituais que estão tentando nos impedir de chegarmos no céu, estão tentando colocar obstáculos para não concluirmos a nossa caminhada. Portanto, para vencermos esses obstáculos, precisamos ter em mãos as armas espirituais. Segundo subtópico, as estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O inimigo, ele veio para matar, roubar, destruir. Estamos em uma guerra espiritual e o inimigo não é fraco. O inimigo não é fraco. A Bíblia diz que não podemos ignorar os seus ardis. Isso está em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 11. Precisamos entender que nós vencemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus Cristo. Nesta caminhada rumo ao céu, nesta jornada, nesta batalha espiritual, o inimigo não é fraco, mas nós estamos com alguém que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Precisamos estar constantemente em comunhão com Cristo, porque a Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso, o nome dele está acima de todo nome e ele é aquele que nos dá vitória sobre o nosso inimigo. E precisamos também ter nossas armas espirituais, como já falamos. Agora, por que o inimigo ele não é fraco? A Bíblia diz que ele age para ludibriar as pessoas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Ele é capaz de arrebatar
a boa palavra do coração. Isso está em Mateus capítulo 13, no versículo 19. Ele faz com que o homem busque altas posições com mentiras. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo para alcançar ali um prestígio, para alcançar alta posição. Nós observamos também que o inimigo ele usa de estratégia para ludibriar as pessoas, fazendo com que as pessoas venham atrair umas às outras. Ele também quer enfraquecer a fé do crente, fazendo com que o crente, o cristão, não sinta desejo de estar na igreja, ser desigrejado, fazer com que o cristão ele não sinta desejo de estar na escola bíblica dominical, num culto doutrinário, num culto de avivamento, fazer com que o cristão não queira estar numa consagração. Ele quer enfraquecer a fé do cristão. Ele também quer enganar o crente com doutrinas demoníacas. E não é isso que nós estamos vendo nos últimos dias? Doutrinas demoníacas, doutrinas falsas que estão sendo inseridas dentro da igreja, tentando ludibriar o crente. E se você não estiver bem alicerçado na palavra de Deus, que é uma das armas que vamos aqui estar fazendo menção, nós somos facilmente enganados. A Bíblia diz, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 1, Paulo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Observe que o inimigo ele é sagaz. O inimigo ele quer ludibriar o crente para que o crente não continue na sua jornada. São estratégias do inimigo que só vencemos se estivermos munidos de armas espirituais. Terceiro subtópico: o chefe de toda a força do mal. O diabo é o chefe do reino das trevas. É por isso que ele é conhecido como o príncipe da potestade do ar. Isso está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 2, e também como o Deus deste mundo ou deste século, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Agora, o comentarista pastor Osiel Gomes, ele traz aqui uma observação. Ele diz: portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado. Sim, o inimigo ele tem um reino organizado para promover o mal. Vamos ver isso? Nós estamos lutando contra um reino, um exército organizado para o mal. Veja isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos em uma luta contra um reino organizado. O Satanás tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Como vencê-los? Vencemos com o escudo da fé, com a espada do Espírito, cheios do Espírito Santo, usando as nossas armas espirituais. E é sobre estas armas espirituais que vamos agora falar no próximo tópico. Segundo tópico: as 3 armas espirituais do crente. Primeiro subtópico: a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui que nós precisamos nos alimentar da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa arma de ataque. Ela é a espada do Espírito. O autor do livro aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Precisamos estudar, precisamos nos alimentar da palavra de Deus.
Desta maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, precisamos desejar aprender, nos aprofundar na palavra de Deus. Precisamos estudar minuciosamente, sistematicamente, a fim de crescermos espiritualmente, lendo e conhecendo a palavra do Senhor. Não podemos utilizar uma arma que não tenhamos destreza nela. Precisamos conhecer a arma de ataque que temos, a arma espiritual, que é a palavra de Deus. Tem muita gente que quer entrar na batalha e não conhecer a arma que usa. Quando nós somos recrutados para estarmos nas Forças Armadas, nós passamos por um período que é necessário para que possamos conhecer as armas que iremos utilizar, para que possamos aprender a montar, a desmontar, como engatilhar, como não deixar que ela venha a destravar. Enfim, nós precisamos conhecer o instrumento, a arma que vamos usar enquanto estamos servindo as Forças Armadas do nosso país. Nós temos a palavra de Deus como espada, a espada do Espírito. Precisamos conhecer a arma que nós usamos na batalha espiritual. Tem muita gente que não quer conhecer essa espada, não quer ir para a escola dominical para conhecer, para entender, não quer ir para um culto de doutrina para entender, para conhecer a palavra de Deus, para poder saber a arma que tem em mãos. E isso é muito perigoso quando não se sabe usar a palavra de Deus como espada do Espírito. A Bíblia diz, está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, meu irmão, é necessário que tenhamos um conhecimento da palavra de Deus. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Jesus disse que quem ouve a sua palavra e as pratica, Jesus, ele assemelhou a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 25. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Segundo subtópico, a oração. Aliada ao estudo da palavra de Deus, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. A oração era tão importante para Davi que ele expressa isso quando escreve o Salmo 55, no versículo 17, onde diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. A oração é tão importante para nós, os cristãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Na sua carta aos crentes de Roma, aos romanos, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Portanto, a oração é um instrumento importantíssimo, é uma arma importantíssima para nós, os cristãos, que estamos nesta trajetória, nesta jornada rumo ao céu. Agora, nós temos aqui uma observação feita pelo comentarista, pastor Osiel Gomes, onde ele diz: note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou um alinhamento para a armadura toda. Orar é conversar com Deus, é falar com o Senhor, é levar ao Senhor
tudo aquilo que você necessita. Ser sincero ao falar com Deus, conversar com Ele. Isso é oração e é a nossa arma, porque quanto mais oramos, mais intimidade temos com Deus. Quanto mais oramos, mais fortificados ficamos, mais firme fica a nossa vida espiritual. Somos fortalecidos através da oração. A rainha da Inglaterra falou acerca de John Wesley, um avivalista do século XVIII, e ela disse que temia mais a oração feita por John Wesley do que o exército da França fortemente armado. Crente que ora diferenciado. Terceiro subtópico, o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. No Novo Testamento, nós observamos que a igreja primitiva observava a prática do jejum buscando orientação divina para o envio de obreiro. Veja que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 1, e vamos ler até o versículo 3, que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Estamos falando aqui da primeira viagem missionária feita pelo apóstolo Paulo. Os irmãos estavam na igreja em Antioquia orando, buscando ao Senhor, estavam em jejum, buscando uma direção do Senhor, e diz a Bíblia que o Espírito Santo, que nós já estudamos nas lições anteriores, no trimestre passado, que o Espírito Santo é uma pessoa dotada de intelecto, vontade e sensibilidade. Portanto, o Espírito Santo, ele separou, ele ordenou para que separassem Paulo e Barnabé para uma obra que o Espírito Santo, já os tinha chamado. Então observe que isso tudo se deu por causa da prática do jejum, onde eles estavam ali jejuando, buscando uma orientação divina quanto a essa questão dos obreiros. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Terceiro tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Primeiro subtópico, vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas capítulo 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Observamos isso no capítulo 4 de Lucas. Após Jesus ter sido batizado em águas por João Batista, diz a Bíblia que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto. E no capítulo 4, versículo 1 de Lucas, diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Portanto, Jesus venceu o Satanás como um homem cheio do Espírito Santo. Mesmo sendo ele 100% Deus, ele também era 100% homem, e ele venceu como um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, e o inimigo tinha um plano bem específico nessa tentação. O objetivo do inimigo era fazer Jesus desviar-se da missão para a qual ele havia sido enviado, mas a Bíblia diz que Jesus, nós observamos pela palavra, que Jesus venceu a tentação, venceu o tentador com a palavra de Deus. Quando o diabo oferecia, Jesus refutava através da palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E aí Jesus agora vai citar Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus diz assim: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
de Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele usou a palavra como arma para vencer o tentador. O segundo episódio, onde Jesus dá destaque especial à palavra, também encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 20, onde ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Então observe que Jesus está aí dizendo que aquilo que está escrito em Isaías estava se cumprindo nele. Aliás, Jesus disse em João, no capítulo 5, no versículo 39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos ler o que está escrito em Lucas, capítulo 4, no versículo 16 ao versículo 20. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todos olhavam para Jesus. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus acabara de citar Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma, veja bem, a única arma de ataque na armadura do crente. Vamos ler isso? Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Segundo subtópico, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Vamos ver isso? Lucas capítulo 5, versículo 16. Veja o que diz: Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus era um homem que tinha a prática da oração. Jesus era um homem que orava, estava constantemente falando com o Pai. Jesus tinha prazer de falar com o Pai. A oração era algo intrínseco ao ministério de Jesus. Ele tinha grande alegria em poder falar com o Pai. Então ele se retirava. Em vários momentos nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus se retirando para poder orar, para poder falar com o Pai. Antes de separar os apóstolos, antes de separar os 12, Jesus estava orando, passou a noite orando. Vamos ver isso? Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16, que diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite conversando com o Pai. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, olha bem, chamou os seus discípulos e dentre os seus discípulos escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E em seguida vem o nome dos 12 apóstolos. Então observe que Jesus era um homem que fazia tudo também com a orientação do Pai através da oração. Jesus não dava um passo sem antes falar com o Pai. Jesus é maravilhosíssimo. Então ele orava pelos apóstolos, ele orava pela igreja, ele orava até mesmo pelos seus algozes. Os irmãos já leram quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Então Jesus estava orando. Jesus tinha momentos de grande intimidade com Deus. Houve um momento extraordinário. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 39, quando Jesus ali orou, clamando ao Pai, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós vimos na lição passada, ou retrasada, que Jesus ele fazia a vontade do Pai. E aqui Jesus estava mais uma vez orando, clamando ao Senhor em momento de grande aflição, de grande angústia. Diz a palavra do Senhor que nesse momento aqui, nesta oração no Getsêmani, a angústia era tanta que o seu suor tornou-se gotas de sangue, mas ele orava, ele tinha prazer em conversar com Deus. Ele orava pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Enfim, Jesus sabia do valor da oração e como ele é o nosso maior modelo, nós também precisamos tomar posse desta arma espiritual que é a oração. Além da palavra, que é a espada do Espírito, nós também temos a oração como uma arma poderosíssima nesse combate, nesta luta espiritual, nessa guerra espiritual. Que possamos tomar posse desta arma, tendo prazer em orar, em conversar com Deus. É através da oração que Deus nos dá vitória. Deus deu vitória lá a Moisés. Lembra? Quando Moisés estava orando no monte, estava Arão de um lado, Ur do outro, e Josué estava na batalha, e aí Moisés orou. Moisés, quando começava a orar, o povo de Israel começava a prevalecer. Quando os braços de Moisés cansavam, o povo, os amalequitas, começavam a prevalecer sobre Israel. Então Arão e Ur, percebendo isso, seguraram um de cada lado os braços de Moisés, dando sustentação na oração, e aí então Deus deu vitória a Israel sobre os amalequitas, porque o nosso Deus é maravilhosíssimo e ele ouve as nossas orações. Então que possamos usar a oração como uma arma poderosíssima nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória rumo ao céu. Terceiro subtópico, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus também jejuava. Ora, ele também espera que nós, seus servos, o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar. Agora, o pastor Osiel Gomes, ele traz aqui uma observação bem pertinente. E eu gosto de citar essas observações de forma bem clara, enfatizando bem. Veja o que ele diz: exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. O que o pastor Osiel está dizendo aqui? Exceto aqueles irmãos que precisam tomar uma medicação no horário certo, que estão sobre uma orientação médica, exceto esses devem evitar essa prática durante esse período em que estão sobre essa orientação. Os demais são estimulados, nós somos estimulados pela Bíblia a jejuarmos. Então precisamos, como seguidor de Cristo, que ele é o nosso exemplo e como ele jejuou, nós também precisamos nos aprofundar nessa prática. Quando alinhamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Então nós precisamos ter isso em mente. Precisamos usar a arma que também é uma arma espiritual que se chama jejum. Jesus, ele era um homem que dava importância à palavra. Ele era um homem que valorizou a palavra. Enquanto esteve neste mundo, em seu ministério terreno, Jesus, ele colocou a palavra em destaque especial.
Portanto, precisamos também usar a palavra do Senhor como nossa arma espiritual. Jesus valorizou a oração, ele tinha prazer de conversar com o Pai. Nós também precisamos valorizar essa arma espiritual que é a oração. E Jesus jejuava, portanto também precisamos jejuar, porque Jesus é o nosso maior modelo. E só venceremos a batalha espiritual quando estivermos seguindo o modelo, seguindo Jesus Cristo. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar para ele em tudo, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Portanto, ele se torna um exemplo perfeito para cada um de nós, que possamos seguir o seu exemplo. Conclusão: o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais: palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Então, quer vencer, meu irmão? Quer sair vitorioso nessa batalha espiritual? Quer continuar na jornada passando por cima dos obstáculos que se levantam para tentar te impedir de continuar na trajetória? Leia a palavra, fortifique-se na palavra, tenha uma vida de oração, de jejum. Siga o exemplo de Jesus, seja cheio do Espírito Santo e nós então teremos êxito nesta batalha espiritual. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, assista os vídeos que estão aqui e seja abençoado em nome de Jesus.